Você já sentiu aquele zumbido nos ouvidos sem explicação aparente? Embora seja frequentemente associado a causas médicas, como problemas de audição ou tensão, há também uma perspectiva espiritual que muitas pessoas desconhecem. O zumbido no ouvido pode ter significados profundos e mensagens que nosso espírito tenta nos transmitir. Espiritualmente, o zumbido nos ouvidos é muitas vezes interpretado como um sinal de que estamos sendo chamados a prestar mais atenção à nossa intuição e aos sinais do universo. Esse fenômeno pode ser uma maneira de seu corpo espiritual alertá-lo para mudanças em sua vida ou a presença de energias sutis ao seu redor. Em muitas culturas e tradições espirituais, o zumbido é considerado um tipo de mensagem divina ou uma forma de comunicação de espíritos e guias espirituais. Pode ser um convite para que você ouça mais atentamente o que está acontecendo dentro de si, sugerindo que sua conexão com o plano espiritual está se intensificando. Se o zumbido ocorrer mais de um lado, alguns acreditam que pode representar a necessidade de equilíbrio entre diferentes aspectos da sua vida ou até uma sugestão sobre o que seu corpo está tentando expressar de forma não verbal. Preste atenção ao momento em que o zumbido acontece. Ele pode ser um reflexo de emoções ou pensamentos específicos que precisam ser analisados. Portanto, ao invés de ignorar esse sintoma físico, talvez seja o momento de parar e refletir sobre o que está acontecendo no seu interior. Esse zumbido pode ser mais do que apenas um incômodo passageiro, pode ser um lembrete de que é hora de ouvir mais atentamente a voz da sua alma. Quando o zumbido no ouvido se manifesta, é essencial refletir sobre o que está acontecendo em sua vida naquele momento. Pode ser um sinal de que algo precisa ser liberado, como emoções reprimidas ou padrões antigos que já não servem mais ao seu crescimento. Este som, aparentemente simples, pode estar alertando para a necessidade de limpeza energética ou de um novo caminho, algo que o universo deseja que você perceba para avançar. Muitas tradições espirituais associam o zumbido a uma sensação de despertar ou expansão da consciência. Ele pode ocorrer quando você está em um momento de transformação interior, como se o universo estivesse tentando expandir sua percepção e conexão com dimensões superiores. Esse zumbido pode ser interpretado como uma forma de chamar sua atenção para a necessidade de meditar ou se conectar de maneira mais profunda com o divino. Além disso, é importante observar as sensações e emoções que surgem enquanto o zumbido acontece. Muitas vezes, ele pode ser mais intenso em momentos de estresse ou de tomada de decisões importantes. Isso pode ser um lembrete para desacelerar, ouvir a sua intuição e confiar em sua sabedoria interna. Em situações de dúvidas ou incertezas, o zumbido pode ser visto como um guia espiritual, incentivando você a buscar dentro de si as respostas para os desafios que enfrenta. Em algumas tradições espirituais, o zumbido também pode ser um sinal de que há um desequilíbrio entre os chakras ou uma falta de harmonia nas energias de seu corpo. Esse desconforto nos ouvidos pode ser um reflexo de uma frequência energética que precisa ser ajustada. Os chakras, centros de energia que influenciam diferentes aspectos da vida, podem estar desajustados, e o zumbido pode ser um alerta para essa desarmonia. Se o zumbido persistir, é uma oportunidade de se concentrar no alinhamento de sua energia. Práticas como meditação, yoga ou até mesmo o uso de cristais podem ajudar a restaurar o equilíbrio energético e proporcionar clareza mental. Ao buscar o equilíbrio, você pode perceber que o zumbido começa a diminuir, como se a mensagem espiritual estivesse sendo compreendida e atendida. Em última análise, o zumbido nos ouvidos pode ser um dos muitos sinais sutis que o universo usa para nos comunicar. Ele nos chama para uma introspecção profunda e para a busca de um alinhamento maior com nossa verdade interior. Ao invés de encarar esse fenômeno com frustração, experimente vê-lo como uma oportunidade de conexão mais profunda, tanto consigo mesmo quanto com o universo que o cerca. À medida que você começa a prestar mais atenção ao zumbido nos ouvidos, é possível perceber que ele pode ser mais do que um simples sinal físico. Ele pode ser interpretado como um portal que abre uma conexão direta com sua intuição. Quando o zumbido ocorre, pode ser um convite para parar e ouvir o que está sendo dito em seu interior.
em um nível mais profundo. Às vezes, a mente racional tenta nos distrair, mas os sons sutis, como o zumbido nos ouvidos, nos forçam a desacelerar e sintonizar com o nosso ser interior. Esse som misterioso pode representar a presença de sabedoria espiritual que está tentando se manifestar. Pode ser um lembrete de que você tem a capacidade de acessar essa sabedoria quando necessário, e que a resposta para muitas das suas perguntas está dentro de você. À medida que você desenvolve sua consciência espiritual, começa a entender que o universo está constantemente enviando sinais para nos orientar em nossa jornada. Além disso, o zumbido pode ocorrer quando estamos em uma fase de crescimento espiritual, indicando que novas percepções estão prestes a se revelar. Se você se permitir escutar e sentir, pode descobrir que o zumbido está ligado a uma expansão de sua capacidade de perceber energias sutis ou até mesmo entrar em sintonia com novos estados de consciência. Outra interpretação importante do zumbido no ouvido é sua relação com o autocuidado espiritual. Esse fenômeno pode ser um lembrete de que você precisa cuidar melhor da sua energia e da sua saúde mental e emocional. Muitas vezes, estamos tão imersos nas demandas externas da vida que esquecemos de prestar atenção à nossa própria energia. O zumbido pode ser um sinal de que a nossa vibração está sendo afetada, seja por pessoas, ambientes ou até mesmo por nossos próprios pensamentos e emoções negativas. Ao invés de se sentir incomodado ou frustrado com o zumbido, considere vê-lo como um aviso para dedicar mais tempo ao seu bem-estar espiritual. Isso pode incluir praticar momentos de silêncio, passar mais tempo na natureza, ou até buscar práticas que promovam o relaxamento profundo, como banhos de sal, aromaterapia ou meditações focadas na cura energética. Além disso, muitas tradições espirituais acreditam que o zumbido no ouvido também pode ser uma indicação de que você precisa buscar mais equilíbrio entre as energias masculina e feminina dentro de si. Se houver um desequilíbrio nessas energias, o zumbido pode ocorrer como um convite para trabalhar com essas forças internas, restaurando a harmonia no seu corpo e espírito. Por fim, o mais importante é aprender a aceitar o zumbido como uma parte do seu processo de crescimento espiritual. Em vez de vê-lo como um desconforto, tente perceber que ele é um dos muitos sinais que o universo utiliza para ajudá-lo a se reconectar com sua essência mais profunda. Cada vez que o zumbido acontece, você tem uma oportunidade de parar, refletir e se aprofundar em sua jornada interior. Quando você começar a ver o zumbido não como algo negativo, mas como um convite para a introspecção e o alinhamento espiritual, ele poderá se tornar uma ferramenta valiosa de autoconhecimento e transformação. O universo se comunica de maneiras misteriosas, e ao se abrir para essas experiências, você começa a expandir sua percepção do que está além do mundo físico, cultivando uma conexão mais profunda com seu ser interior e com o divino. Para integrar o zumbido nos ouvidos em sua prática espiritual, é essencial criar momentos de silêncio e introspecção, onde você possa realmente ouvir o que seu espírito está tentando lhe comunicar. Em vez de simplesmente ignorar ou tentar aliviar o sintoma, use esses momentos como oportunidades para aprofundar sua conexão com seu interior. Uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é a meditação. Ao meditar, concentre-se no som do zumbido e permita que ele se torne o foco de sua prática. Observe como ele se manifesta. Ele é constante, ou muda de tom? Ele aparece em momentos específicos do dia? Essas pequenas observações podem ser pistas sobre a mensagem espiritual que está sendo transmitida. À medida que você aprende a ouvir mais atentamente, pode começar a perceber padrões ou insights que antes estavam escondidos. Além disso, a prática de anotar suas experiências pode ser extremamente útil. Mantenha um diário espiritual no qual você registra as vezes em que o zumbido ocorre, junto com seus sentimentos e pensamentos no momento. Com o tempo, você pode começar a perceber que o zumbido está ligado a certos eventos ou emoções, fornecendo uma maior clareza sobre como ele está se manifestando como um guia.
Esse registro pode ajudá-lo a identificar se o zumbido é um sinal de alerta para um novo caminho ou uma simples reafirmação de que você está no caminho certo. Outro aspecto importante ao lidar com o zumbido no ouvido é entender como ele pode se relacionar com as energias ambientais ao seu redor. Muitas vezes, o zumbido pode ser um reflexo das energias que você está absorvendo, sejam elas positivas ou negativas. Se você tem se encontrado em ambientes caóticos ou com pessoas que têm energias pesadas, isso pode influenciar diretamente sua vibração e gerar esse tipo de sintoma. Neste caso, o zumbido pode ser um chamado para mudar de ambiente ou para se proteger energeticamente. Uma maneira de se proteger energeticamente é trabalhar com os elementos naturais, como a água, o fogo, a terra e o ar. Cada um desses elementos tem uma energia única que pode ajudar a restaurar a harmonia em sua vida. Por exemplo, banhos de imersão com sal grosso ou óleos essenciais podem ajudar a purificar a aura e dissipar energias negativas. Caminhadas ao ar livre ou perto de água também podem ser extremamente restauradoras, ajudando a equilibrar sua energia e diminuir o zumbido. Além disso, o uso de cristais pode ser extremamente benéfico. Cristais como ametista, quartzo transparente e selenita são conhecidos por suas propriedades curativas e podem ajudar a alinhar suas energias. Você pode carregar esses cristais consigo ou usá-los durante momentos de meditação para ajudar a limpar e fortalecer sua energia. Por último, é fundamental cultivar paciência e aceitação enquanto você aprende a compreender os significados espirituais do zumbido no ouvido. Lembre-se de que a espiritualidade é um caminho contínuo de aprendizado e crescimento. O zumbido pode ser uma ferramenta valiosa, mas somente quando você está disposto a ouvi-lo e a refletir sobre suas mensagens. Com o tempo, à medida que você se torna mais consciente e receptivo aos sinais espirituais, o zumbido nos ouvidos pode deixar de ser um incômodo e se transformar em um lembrete constante de que você está em sintonia com o universo. Quando você se permite ouvir além do som, você abre portas para uma comunicação mais profunda com o divino e com seu próprio espírito, promovendo uma jornada de cura e transformação contínua. Cada vez mais, você perceberá que os sinais espirituais, como o zumbido nos ouvidos, são apenas uma das muitas maneiras pelas quais o universo se comunica com você. Ao abraçar esses sinais e aprender a interpretá-los com sabedoria, você estará caminhando para uma maior harmonia, compreensão e evolução espiritual. À medida que você se aprofunda no entendimento espiritual do zumbido nos ouvidos, é importante perceber como ele pode se conectar com o seu crescimento pessoal. Esse som, muitas vezes ignorado ou subestimado, pode ser uma chave para desbloquear camadas profundas de autoconhecimento e transformação. Ele pode surgir em momentos de transição em sua vida, sinalizando que mudanças importantes estão em andamento ou prestes a acontecer. O zumbido pode ser um reflexo da sua evolução interna, indicando que você está pronto para liberar antigos padrões e abraçar uma versão mais autêntica de si mesmo. Ao ser mais consciente das suas reações e do impacto das suas escolhas no seu bem-estar emocional e espiritual, você pode começar a moldar uma vida mais alinhada com seus valores mais profundos. Este processo de autodescoberta se torna mais claro à medida que você pratica ouvir sua intuição e confiar nos sinais que surgem, como o zumbido nos ouvidos. Quando você começa a integrar essa sabedoria espiritual, o zumbido pode se tornar uma ferramenta valiosa em sua jornada de crescimento pessoal. Cada vez que ele ocorrer, ao invés de se sentir incomodado ou ansioso, procure desacelerar e refletir sobre o que está sendo comunicado. Pergunte a si mesmo: o que este zumbido está tentando me ensinar? Como ele se relaciona com as minhas emoções e circunstâncias atuais? Dessa forma, o zumbido se torna um convite para um maior envolvimento com o seu processo de evolução. Em algumas escolas espirituais, o zumbido nos ouvidos é interpretado como um sinal de alinhamento com o fluxo cósmico ou com a frequência universal. Esse som pode surgir quando você está mais sintonizado com a energia do universo, quando as suas vibrações pessoais estão em harmonia com as forças cósmicas ao seu redor.
Isso pode ser um sinal de que você está no caminho certo e de que as suas intenções e desejos estão alinhados com o seu propósito de vida. Para aqueles que buscam expandir sua consciência, o zumbido nos ouvidos pode representar um despertar espiritual ou uma abertura para novas dimensões de percepção. À medida que você se torna mais sensível às energias ao seu redor, esse fenômeno pode se intensificar, especialmente quando você está se aproximando de uma maior compreensão de sua missão ou propósito de vida. Em vez de resistir, use esse momento como uma oportunidade para se conectar mais profundamente com o fluxo universal e com os guias espirituais que estão ao seu lado. Se o zumbido se tornar persistente ou intenso, ele pode ser um lembrete para você enfrentar desafios internos ou externos com sabedoria e clareza. Quando estamos em momentos de estresse ou dificuldades emocionais, nossas energias podem se desorganizar, e o zumbido pode ser uma forma de alertá-lo para a necessidade de se reequilibrar. Em vez de tentar ignorar os sinais do corpo ou da mente, procure ouvir o que esses sinais têm a oferecer. Use o zumbido como um ponto de partida para buscar práticas de autocuidado mais profundas, como a cura emocional, o perdão e a meditação focada na recuperação da energia vital. Pode ser o momento de olhar para os aspectos da sua vida que precisam de atenção, seja um relacionamento tóxico, uma situação estressante ou um ciclo de pensamento negativo. O zumbido, nesse contexto, age como um guia, incentivando-o a liberar o que não serve mais e a fazer escolhas que nutrem sua paz interior e sua saúde espiritual. À medida que você começa a integrar o significado espiritual do zumbido nos ouvidos, perceberá que ele se torna uma ferramenta contínua para o seu desenvolvimento. Ele pode surgir em momentos cruciais, indicando uma nova fase ou expansão em sua jornada espiritual. O importante é aprender a acolher esses sinais e usá-los como guias para um maior entendimento de si mesmo e do universo. Com o tempo, o zumbido não será mais visto apenas como um fenômeno isolado, mas como uma parte da sua prática espiritual diária, conectando-o com o divino e com o seu ser interior. Quanto mais você se permite ouvir e se sintonizar com os sinais espirituais ao seu redor, mais você perceberá a profundidade das mensagens que o universo está oferecendo. Esse aprendizado contínuo ajudará você a navegar pelas dificuldades da vida com mais serenidade e confiança, sabendo que, ao ouvir os sinais do universo, você está mais alinhado com seu propósito maior e com o fluxo cósmico da existência. À medida que você continua a explorar o significado espiritual do zumbido nos ouvidos, é importante entender que ele não é apenas um sinal passageiro, mas sim um lembrete contínuo de que você está em um caminho de autodescoberta e evolução espiritual. Esse som, que pode parecer perturbador em um primeiro momento, é, na verdade, um convite do universo para se conectar mais profundamente com o seu próprio ser e com as forças que o cercam. Cada vez que o zumbido ocorre, ele pode ser visto como uma oportunidade para se aquietar, ouvir e refletir sobre as energias que estão em movimento dentro de você. Essa prática de escuta ativa não só fortalece sua intuição, mas também cria uma maior sintonia com as energias espirituais. Quanto mais você se permite parar e se conectar com esse som, mais você será capaz de discernir as mensagens que ele está trazendo. Ele pode se tornar um guia silencioso, que o ajuda a navegar pelas complexidades da vida, trazendo-lhe clareza em momentos de dúvida, coragem quando a insegurança surge e equilíbrio quando você se sente desequilibrado. O zumbido nos ouvidos pode se tornar uma chave para aprofundar sua prática espiritual. Ele pode guiá-lo para novas formas de se conectar com o divino, seja por meio de meditações mais profundas, oração, ou até mesmo práticas de cura energética. Ao se concentrar no som e no que ele desperta em seu interior, você pode criar uma prática pessoal que amplie sua percepção espiritual. Por exemplo, você pode usar o zumbido como uma forma de se concentrar durante suas meditações. Ao perceber esse som, você pode fechar os olhos e, ao invés de tentar afastá-lo, permita que ele seja a base para sua concentração. Imagine que o som do zumbido é uma frequência cósmica que conecta você diretamente com a sabedoria universal.
Isso pode ajudá-lo a transcender a mente racional e abrir seu coração e mente para uma percepção mais profunda da vida e de sua própria jornada espiritual. O zumbido também pode ser um poderoso aliado no processo de cura espiritual. Se você está passando por um período de dificuldades emocionais ou físicas, esse som pode ser um lembrete de que é hora de focar na cura e restaurar o equilíbrio. Ele pode sinalizar que existe uma energia estagnada ou bloqueada que precisa ser liberada para que você possa continuar a avançar em sua jornada. Trabalhar com práticas de cura energética, como Reiki, a liberação de bloqueios emocionais ou o uso de cristais, pode ser extremamente benéfico quando o zumbido se manifesta. Esses métodos podem ajudá-lo a liberar energias densas que possam estar impactando seu bem-estar espiritual e físico. O zumbido, nesse caso, age como um guia para lembrá-lo da importância de manter sua energia limpa e fluida. Ao incorporar essas práticas de cura em sua rotina, você começa a transformar o zumbido em uma ferramenta poderosa de crescimento pessoal e espiritual. Cada sessão de cura ou meditação pode ajudar a dissipar qualquer energia negativa acumulada, restaurando a harmonia e o equilíbrio em todos os níveis do seu ser. Finalmente, é importante lembrar que a jornada espiritual não é linear. O zumbido nos ouvidos pode não surgir apenas uma vez, mas de forma recorrente, dependendo das fases da sua vida e dos desafios que você está enfrentando. Cada vez que o zumbido ocorre, ele traz uma nova camada de entendimento, oferecendo-lhe a oportunidade de crescer, aprender e expandir sua consciência. Assim, o zumbido se torna um símbolo de que a jornada espiritual é contínua e dinâmica. Ele é uma constante lembrança de que a vida está cheia de sinais e mensagens que nos guiam ao longo do caminho, e que nossa tarefa é aprender a ouvir e a integrar esses sinais de forma consciente. A cada novo despertar proporcionado por esse fenômeno, você se aproxima mais de uma compreensão mais profunda de si mesmo e do universo.